Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa regulamentação lá da Corregedoria do Estado de Alagoas. Gostaria também de ter feito a apresentação que eu ainda não fiz. Eu sou servidor efetivo do Tribunal da Corregedoria, né? Passei por essa trilha de sofrimento que muitos de vocês estão passando, de concurso, né? De concurseiro, mas hoje eu estou lá na parte eu sou responsável pela equipe de assessores da Corregedoria. E nesse primeiro momento eu gostaria de dizer também que o tempo é que define quando vocês irão passar ou não em determinado concurso, seja ele na área notarial, seja ele qual for. Alguns de vocês já têm um nível de aprendizado já bem apurado, outros estão começando agora, né? E eu faço questão, nas minhas aulas, descer muito a questão do conhecimento, justamente para preservar essas pessoas que têm um conhecimento inicial, um conhecimento pequeno sobre a abrangência do curso. É por isso que muitas vezes eu falo para alguns um assunto elementar, mas que para esses iniciantes tem uma importância fundamental. Bom, dando prosseguimento à legislação da Corregedoria, nós temos o provimento 30 de outubro de 2011, que é um provimento porque foi editado em 2011, porque nós tínhamos muitas solicitações, daquilo que eu falei nas aulas anteriores, de pessoas, de prefeitos, de federação de agricultores, de produtores rurais, né, que precisavam renegociar seu débito com o Banco do Nordeste. Isso é uma demanda muito recorrente. Aí a gente resolveu regulamentar. É um provimento simples, mas é bom dar uma olhada nele, porque ele pode ser tirado alguma coisa aí para o concurso, né? Esse provimento, ele otimizou um provimento que nós já tínhamos, que era esse 7 de 2005, né? Que era o Moradia Legal. Esse é o Isto é Cidadania, que só mudou o nome, mas a finalidade é a mesma, né? Que é aquela questão de garantir a propriedade às pessoas, né? A função social, o primeiro registro do título, né? Os preceitos da Lei 6766 de 79, que já vem regulamentada, né? Sobre o parcelamento do solo urbano. São os considerandos, não vejo muita pertinência, tá? O artigo 1º cria o projeto Isto é Cidadania com o objetivo de viabilizar e dar celeridade à regularização e registro de loteamento, desmembramento, fracionamento ou desdobro de imóveis urbanos ou urbanizados. Repare como ele é abrangente, né? Registro de loteamento, desmembramento, fracionamento ou desdobro de imóveis urbanos ou urbanizados. Quer dizer, não é só conferir o primeiro título às partes que necessitam, mas regularizar aqueles imóveis, porque muitas vezes essas pessoas que não podem pagar emolumentos, elas têm determinada área urbana, rural ou de expansão rural e pega um pedaço e cede e vende para um vizinho e não regulariza, não faz o desmembramento formalmente previsto na Lei de Registros Públicos. E esse provimento, ele alcança essa situação, né? Já houve casos lá de pessoas ter um terreno e ter dividido para quatro pessoas. Então, ele alcança esse objetivo também. Aí o requisito é que seja feito a abrangência para os municípios que tenham interesse devidamente formalizado, né? E o pedido deve ser feito formalmente dirigido ao corregedor geral. Pronto, essa é a questão. Aí a corregedoria recepciona o pedido, né? Geralmente a gente faz uma audiência com as partes interessadas e com a presidência e com os diretores da ANOREG para a gente resolver essa questão. Agora mesmo tivemos
um caso no município de Roteiro, perto de Maceió. Lá foi mais fácil, porque nós tínhamos uma área que ficava próximo à usina, e essa área, a forma de aquisição foi títulos de doação que o usineiro, na época, doou a essas pessoas, mas não tinha formalizado ainda os títulos. Então, quando foi nos procurar por conta desse provimento, nós dissemos, não, peça a ele que formalize os títulos, nomine as pessoas nos títulos, e vocês registram a doação. É até mais fácil do que fazer conforme esse provimento regulamenta. Tivemos um outro caso também no município de Ibateguara, em Alagoas. Lá já foi diferente. Lá nós encontramos, fomos para fiscalizar determinado fato, né, lá em Ibateguara, no cartório de registro de imóveis, de cartório de notas, e nós quando puxamos a movimentação de registro de títulos de escrituras, praticamente era zero. O que fez crer que naquela região só se negociava posse e não título conforme a lei de registros públicos prevê. Então, fizemos uma delegação ao magistrado do interior, uma recomendação, para que ele chamasse o prefeito, chamasse as partes interessadas, realizasse um recadastramento imobiliário, de modo que convocasse as pessoas a fazerem efetivamente os registros e acabasse com essa prática de negociar posse. Recomendamos também a presença do Ministério Público, porque isso vai de encontro à lei, né? Nós temos propriedades lá que eram negociadas a 5, 6 pessoas, só com a promessa de compra e venda e sem passar pelo registro de imóveis. Isso causa um problema em cadeia lá na frente, sem precedentes. Então foi por isso que esse magistrado do município de Ibateguara ele vai adotar essas providências para regularizar esses títulos. Provimento 39, de novembro de 2011, dispõe sobre a lavratura de escritura pública de declaração de união homoafetiva. Pois bem, nós tínhamos essa dificuldade em 2011, que os representantes das classes dessas pessoas que defendem essa questão da união homoafetiva nos procuraram na corregedoria, porque eles disseram que os cartórios de notas sequer aceitavam esses pedidos para fazer as escrituras, o que nada mais é do que uma ata notarial. A ata notarial ela é uma liberalidade do interessado. A gente entende que o tabelião ele não pode se opor à liberalidade do interessado, porque ele vai mencionar no título, na escritura, determinado fato para que ele dê fé pública e validade jurídica àquela vontade. Isso jamais nenhum tabelião pode tolher esse direito. Esse assunto é aparentemente tão tolo, mas tivemos recentemente também umas pessoas que ligaram para a corregedoria para saber qual era o cartório em Maceió que fazia a ata notarial. Porque ele ligou para uns 3 e ele não sabia sequer o que era. Quer dizer, gente que já tem 20, 30, 40 anos na serventia, não fez, ou porque não quis fazer, ou porque não sabe fazer, mas nos impressionou essa atitude. Então, nós passamos um ofício circular e comunicamos, fizemos um breve comentário do que é uma ata notarial, que é isso que eu estou acabando de falar a vocês. As pessoas utilizam da ata notarial mais para produzirem provas, né, para promoverem ações de indenização perante a pessoas que lesam o patrimônio dessas pessoas. Então, voltando aí para a escritura pública de declaração de união homoafetiva, não havia nem essa receptividade por conta dos cartórios. Por isso que foi aditado esse provimento, né? Considerando as dúvidas encaminhadas a esta corregedoria pelos tabeliães do Estado de Alagoas quanto ao procedimento da lavratura de escritura de união homoafetiva.
Quer dizer, existia essa resistência também para isso. E como eu disse, eu entendo que isso nada mais é do que uma escritura notarial, né? É como se você reconhecer a união estável de qualquer casal. Não precisa ser de sexo igual. Sexo diferente é um reconhecimento normal, não tem problema nenhum nisso, né? Mas algumas pessoas, como é um assunto que está muito recorrente, né, as pessoas ficam com um certo receio, mas a gente não vê problema nenhum em relação a isso. Tanto é que nós decidimos a necessidade de disciplinar, uniformizar o procedimento. O artigo 1º fala exatamente o que eu acabei de dizer. A questão da capacidade, né, pessoas plenamente capazes, ou seja, o menor de 18 anos, ele não pode fazer escritura, né, desde que ele até atingir a maioridade, ele não pode, é uma vedação do Código Civil. Como eu tinha dito, né, a escritura fará prova para os casais homoafetivos que vivem em relação de fato duradoura, em comunhão afetiva, com ou sem compromisso patrimonial, legitimando o relacionamento, comprovando seus direitos e disciplinando a convivência de acordo com seus interesses. Quer dizer, fica aberta a questão das disposições a serem lançadas naquele registro daquela união. Essa escritura de declaração de homoafetiva, ela servirá de prova para dependência econômica, perante a Previdência Social, o que já é, como eu já disse, com todo e qualquer título, né, que tenha eficácia de publicidade e de fé pública perante um cartório de notas. Não tem nada além do que essa previsão. O artigo 4º, que fala que é livre para a escolha do tabelião de notas, não se aplicando a regra de competência, né, porque tem aquela previsão da 8935, né, que a escritura, ela preferencialmente deve ser lavrada no local de domicílio das partes, né, aquela questão aí vem aquela questão da territorialidade, né, que a Corregedoria Nacional de Justiça decidiu. Isso eu vou falar lá na frente, né? Mas eu vou abrir um parênteses antes que eu me esqueça. Recentemente, agora em 2014, a Corregedoria Nacional de Justiça, ela decidiu que alguns cartórios de registro de título de documentos de Alagoas não podem acatar pedido de registro daquelas notificações extrajudiciais provenientes daqueles contratos de alienação fiduciária de automóveis, porque eles entenderam que havia uma invasão de territorialidade. Alagoas estava invadindo a área de outros estados, como São Paulo, como Paraná, como Santa Catarina. E isso gerou muita polêmica, porque em 2010 houve uma concessão de uma liminar pelo Supremo Tribunal Federal, favorável a esses cartórios de RTD. Posteriormente, essa liminar foi cassada, né? Mas o STJ ele mantinha e mantém a tese de que há possibilidade de ser feita a territorialidade. Parece que é o ministro Salomão fala muito bem sobre essa tese. Então, vocês, se forem aprofundar nesse assunto, vocês façam a pesquisa na Corregedoria Nacional, vocês façam a pesquisa no Supremo Tribunal Federal e façam a pesquisa no STJ. O STJ admite, o Supremo não admite. E a Corregedoria Nacional, agora recentemente, não admite. Então, inclusive, pede que as corregedorias estaduais, e isso chegou para Alagoas também, pede para que a gente faça uma apuração e uma apuração disciplinar sobre a permanência de alguns cartórios que ainda estejam fazendo o registro
dessas notificações extrajudiciais. Isso é um assunto muito bom para ser explorado, que daria uma aula só para falar de RTD, porque aí eu vou puxar a questão da validade das notificações pelo correio, né? A questão do selo, né? Que já vai envolver uma questão de uma resolução do FERC, né? Que puxa, seria uma aula só para a gente tratar do RTD. Eu estou dando em linhas porque é uma situação, é uma decisão polêmica e que envolve decisões diferentes entre Supremo, STJ e Corregedoria Nacional. É bom vocês darem uma pesquisada sobre isso também. Como eu estava dizendo, a escritura de declaração de união afetiva servirá como prova de dependência econômica perante a Previdência Social. O título vale para é o efeito do título, né? Vale para qualquer instância ou órgão da administração pública. É livre a escolha, o artigo 4º. A questão da capacidade, né? Que não há nenhum impedimento entre a celebração daquela escritura, né? Um impedimento de ordem civil. Ali o artigo 6º elenca os documentos que devem ser utilizados. Deve ser em cópias, né, originais. É bom você dar uma lida, né? Uma lida para ver como é o rito, o procedimento adotado pelos cartórios de notas. Estou aqui passando uma leitura rápida, porque se tiver alguma coisa interessante, a gente faz o comentário. Tabelionato, meio físico. Aqueles que constituem patrimônio de obra dentro do exercício suscetíveis. Recolhimento do tributo, né? O artigo 11. Havendo transmissão de propriedade do patrimônio individual de um convivente ao outro, deverá ser comprovado o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida. Isso é o que já é normalmente em qualquer situação normal, né? Aí são os comentários, né, sobre bens, móveis, que na verdade repete o que a legislação prevê. Os tributos, né, que devem ser recolhidos como qualquer inventário administrativo, né? Quando se faz um inventário administrativo num cartório de notas, esses tributos devem estar todos resolvidos, né, antes de lavrar o ato, né? O artigo 13 também fala sobre isso. As certidões, né, negativas do fisco. Nos casos de assistência judiciária, mas esse problema de assistência judiciária a gente tem enfrentado grandes problemas lá na corregedoria, porque a gente precisa alcançar o que é assistência judiciária, quem pode firmar, né, o reconhecimento da assistência judiciária do pobre na forma da lei, né? Aí já vem uma outra questão, definição, o que é o pobre na forma da lei, o que é assistência judiciária, né? A gente entende que as defensorias públicas, né, o Ministério Público, quando estão tutelando direitos coletivos, os próprios órgãos judiciais, a corregedoria, né? Aqueles que a lei elenca como passíveis de avaliação. Então, essa questão da assistência judiciária, hoje se entende, a nível de corregedoria, que não é só o pobre na forma da lei, né? Conforme a própria lei 1060, 1060 ou 1060, que fala da lei da assistência judiciária, a assistência judiciária não é para o pobre, é aquele que também não possa dispor do seu patrimônio corrente mensal para pagar as custas, né, que vale para os emolumentos. Ou seja, eu não ganho um salário mínimo, eu ganho 4. Mas esses 4, se eu desfalcar 2 para pagar emolumentos, com certeza vai desfalcar o sustento da minha família, né? E essa regra vale para todas as situações, em processos judiciais, em contratação de advogados que você tem que a defensoria, que o Estado dá gratuitamente, né? Essa extensão da definição de assistência judiciária, ela é um pouco mais ampla do que propriamente eu definir que seja aquele que ganha uma remuneração de até um salário mínimo. A Advocacia Geral da União,
eu não sei se foi através de uma portaria, parece que 2010 ou foi 2009, ela fixou em até 2 salários mínimos os favorecidos na forma da lei. Por um lado foi bom porque ela já definiu quais são os critérios para todos os efeitos, né? E para outros não, porque a lei 1060 ela vai mais além do que esses 2 salários mínimos, como eu tinha acabado de dizer a vocês. Artigo 15, né? Voltando aqui, fica vedada a lavratura de escritura pública, a bens no exterior, né? A parte não pode dispor a bens localizados no exterior, é só bens localizados no território brasileiro. Não há o caráter sigiloso para essa, tem que preservar o caráter público, né? A delegação é pública. O artigo 18 ainda prevê aquela questão da suscitação de dúvida, né? Que é quando o determinado caso chega ao tabelionato e o tabelião não sabe como proceder, por envolver questões patrimoniais, questões de capacidade civil, e ele remete para o juiz para suscitação de dúvida. Eu vou dar um rapidinho para vocês como é o procedimento de suscitação de dúvida, que ele tem previsão não só para os cartórios, para os casos de registro de imóveis, mas ele alcança os casos de registro civil e também para o tabelionato de uma forma geral. A suscitação de dúvida é aquela quando o interessado firma o título na serventia, a serventia resiste em prosseguir com aquele ato porque ela elenca as causas de impedimento e de impossibilidade de fazer, e através de uma nota de devolução ela devolve para o interessado explicando e que dando a opção ao interessado de que ele suscite a dúvida mediante as leis que fazem essa previsão. Aí o interessado manifesta o interesse de suscitar a dúvida perante o juiz e o delegatário, a pedido do interessado, formula o pedido e encaminha para o juiz. O juiz, após ouvido o Ministério Público, profere uma decisão. E o curioso disso tudo, quando a gente começou a estudar esse processo de suscitação de dúvida, o curioso é que ele nasce como administrativo e permanece como administrativo, mas quando a parte recorre como apelação. Quer dizer, é um administrativo que vira judicial. É um procedimento estranho, né? Esse de suscitação de dúvida, que eu achava que o legislador devia regulamentar uma maneira mais rápida e uma maneira mais compreensível. É muito confuso para um recurso, quando chega em grau de apelação, um desembargador apreciar mediante uma decisão que foi meramente administrativa. Isso realmente confunde, porque depois da decisão do segundo grau ainda remanesce a dúvida se isso sobe para o STJ, se isso fica no Conselho Estadual da Magistratura, porque nasceu como pedido administrativo. Isso ainda não tivemos um caso que eu me lembre lá no tribunal em relação a isso, para eu poder dizer aos senhores como é que na prática funciona isso. O procedimento de suscitação de dúvida, em suma, é isso. O artigo 18, que fala do juiz competente, né? No caso da capital, a gente remete para o juiz. Nós temos 13 varas de feitos privativos, né? Que pode ser distribuída para um desses 13 juízes para decidir sobre essa suscitação de dúvida. E no caso do interior, é ao magistrado, no caso de vara única, ou ao diretor do fórum, no caso de varas de comarcas que tenha mais de uma vara. O artigo 19, o valor dos emolumentos decorrentes da escritura é o mesmo para qualquer tipo de escritura, que é o da tabela A, né? Atos dos tabeliães, ou do item 1, quando atos tabeliães, item 1, e quando houver bens declarados na escritura, do item 5. É aquela questão
daquele valor que eu falei para vocês, daquela tabela de emolumentos, de valor declarado, valor não declarado, né? Valor de até 50 mil reais e valor acima de 50 mil reais. É aquele limite. Passado o fim do provimento, vamos agora para o provimento 40. Que agora nós estamos falando de casamento. Aqui não é escritura de união homoafetiva. Nós estamos falando de casamento propriamente dito. E isso é um pedido que se faz perante ao cartório de registro civil das pessoas naturais, os cartórios de casamento, que com base, né, na recente decisão do Supremo Tribunal Federal, da ADI 4277, na decisão do Superior Tribunal de Justiça do RESP 111.3378 e na recente decisão do Conselho Nacional de Justiça, que apenas em um artigo o ministro Joaquim Barbosa disse que é possível a realização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só que esse provimento, ele não tolhe o livre convencimento do magistrado, né? Num casamento de efeito civil, a gente tem a questão dos casamentos coletivos, né? Aquele juiz das varas de família que vão lá para fazer a chancela do casamento, né? Tem que ter a presença do juiz, tem que ter a presença do promotor, tem que ter aqueles procedimentos de publicação de edital de proclamas, né? Aliás, aquele edital de proclamas eu não entendo, até porque existe ainda aquele edital de proclamas que para mim é aquele edital que fica fixo no mural do cartório e fica esperando decorrer o prazo, né? Aquilo dali ninguém confere, ninguém fiscaliza. Eu acho que aquilo ali o legislador já devia ter suprimido da lei. E com base nessas premissas, a Corregedoria editou esse provimento, né? Os cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais deverão receber os pedidos de habilitação para casamento de pessoas do mesmo sexo. Mesmo na hipótese de não haver impugnação pelo órgão do Ministério Público ou ainda oposição de impedimento por terceiro, na prova do artigo, na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 67 da 6.015. Pronto. Como vocês podem ver, o artigo 1º, parágrafo único, só tratou do recebimento. Deverão receber os pedidos de habilitação. Porque sequer os cartórios de registro civil do Estado de Alagoas recebiam. Porque eles já adiantavam que não poderiam celebrar casamento de pessoas do mesmo sexo, e eles sequer recebiam. Mas aí a gente conversou, a gente mostrou que é para que se fosse encaminhado para o juiz, dentro do livre convencimento dele, acatando ou não um parecer do Ministério Público, ele concede ou não esse casamento. Que eu me lembre, salvo melhor memória, nós temos um juiz em Maceió que já faz essa autorização, um juiz da vara de família. Ele é especialista nessa área, parece que com mestrado, e ele faz essas alterações, ele já reconhece o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso já é um grande avanço. Temos agora o provimento 7 de 2012, né, que trata sobre a obrigatoriedade da verificação pelas unidades judiciais e extrajudiciais. Eu estou lendo porque vocês vão ler e a gente vai lendo junto também ao mesmo tempo. Em seus âmbitos de competência da regularidade dos profissionais da área de arquitetura, urbanismo, engenharia e agronomia, perante os respectivos conselhos profissionais. Quer dizer, pelas unidades judiciais e extrajudiciais. Esse provimento, os conselhos regionais, eles tinham grande dificuldade de conseguir
profissionais da área de arquitetura, urbanismo, engenharia e agronomia, porque existem duas situações de regularização profissional. Ou você não está regularizado porque você não se registrou, ou você não está plenamente regularizado porque você está com a sua anuidade, não está em dia. Então esse provimento, além dele facilitar as perícias que são assinadas por esses profissionais, tanto nos processos judiciais como nos extrajudiciais, ele facilita com que aquele profissional que não esteja em dia com a entidade de classe, ele vá e regularize a anuidade, porque a regularização ela não é só técnica, ela é financeira também. Então, com esse provimento, os profissionais que estão habilitados a proferir provas periciais quando contratados terão que as partes envolvidas solicitar essa regularidade. Né? É o que fala nos considerandos sobre essa questão, dessa exigência. Aqui, ó. Lei 12.378, de dezembro de 2010, que versam sobre a obrigatoriedade de pagamento de anuidade em prol do Conselho Regional, o que eu tinha acabado de falar. Não é só a qualificação técnica, é o pagamento da anuidade em dia. Tem muitos considerandos esse provimento. Foi oriundo de um procedimento administrativo de 2012, né? A pedido formulado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Porque a arquitetura agora ela não é mais a CAU, né? Ela não é mais como era antigamente vinculada ao CREA, agora ela tem a entidade dela mais específica, né? Artigo 1º. Determinar que os magistrados de primeira instância da Justiça Estadual, ao nomearem como peritos judiciais profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo, exijam os comprovantes de regularidade perante os respectivos conselhos profissionais. Ou seja, o juiz, ao nomear determinado profissional para atuar como perito ou como auxiliar naquele processo, ele tem que apresentar essa regularidade emitida uma certidão de regularidade emitida pela entidade de classe. Aprovação, estado de tédio, experiências realizadas. Escreve a documentação da via própria. Do recolhimento correspondente e taxa. Como eu disse, quando da averbação de projetos e documentos técnicos de arquitetura, urbanismo, engenharia e agronomia, relacionados a loteamentos, doações, demarcações, retificações de áreas, desmembramentos, remembramentos, averbação de construção de todos os imóveis. Isso é importante também, e muito importante. Nós temos algumas comarcas em Alagoas que estão em expansão imobiliária, né, constante, e por conta dessa expansão imobiliária, carrega consigo o bônus do desenvolvimento e o ônus dos problemas, né, das invasões, das posses, né, das propriedades sem título. Isso nas ações demarcatórias prescindem muito da regularidade desses profissionais para fundamentar as decisões dos magistrados, né? Lembrando que, como eu tinha dito, esses magistrados, eles atuam não só na área judicial, mas quando eles são instados pela corregedoria, nós enviamos os processos para eles apurarem a questão da responsabilidade disciplinar de determinado cartório. Eles é que vão dizer. O alcance é só a apuração se há ou não infração disciplinar, né? Lembrando que naquela dosimetria da 8935, mais uma vez, as penas leves ele pode aplicar e as penas maiores, que é a perda da delegação, ele tem que mandar para a corregedoria encaminhar também para o Conselho da Magistratura, porque a perda da delegação envolve a decisão do
do chefe do Poder Judiciário, que é o presidente do Tribunal de Justiça, onde é concedido a delegação, né? Ou a título precário, ou através de uma nomeação, através de um concurso público. Essas são as considerações desse provimento. Isso daí está fora de ordem, mas eu quero logo chamar a atenção de vocês, porque o provimento 9 e 11 de 2012 foram revogados pelo provimento 14 de 2013. E não consta observação na pesquisa de compilação. Vocês anotem que quando vocês forem estudar esse provimento 9 e o provimento 11 de 2012, vocês tenham atenção que eles foram revogados pelo provimento 14. Coloquei esse lembrete aqui no meio até para eu não esquecer de passar para vocês. Provimento 21. Esse provimento de 21 é um provimento que chegou lá na Corregedoria depois da alteração do Código de Processo Civil, que passou a autorizar o protesto das CDAs, né, das certidões de dívida ativa, conferindo essas certidões ao status de títulos protestáveis, né? Essa alteração do CPC. E muitas vezes, por falta de informação, esses assuntos são tratados na presidência do tribunal, que, como sempre, com a maior boa vontade, convoca as partes e tenta fazer um acordo para viabilizar esses protestos, né? E no âmbito lá da Corregedoria, pelo que já passou pela gente, né? O artigo 1º, a Lei 9492, que é a Lei de Protesto, de 97, né? A CDA foi elevada à condição de título, né? Protesto de título. Então, como eu estava dizendo a vocês, esse assunto chegou lá na Corregedoria várias vezes. Chegou pela Prefeitura de Maceió, que pretendia, através da Secretaria de Finanças, fazer um convênio, né, com a Anoreg, para que se pudesse fazer esses protestos de CDAs, certidão de dívida ativa do município. Cabe uma observação, que esse entendimento já é pacificado na Corregedoria, que essa parte de convênio a gente não faz a adesão, porque a entidade privada, a Anoreg, ela é uma entidade privada, né? Então, o convênio a gente entende que só se faz com pessoas jurídicas de direito público. E o particular, né, embora haja a delegação, a gente não enxerga essa possibilidade de fazer esse misto de partes com interesse no convênio. Podia ser um termo de cooperação técnica, seria o instrumento mais aceitável, a meu ver. Então, nas reuniões que nós tivemos lá na Corregedoria, duas questões foram importantes para que esse provimento, nós publicamos o provimento, regulamentamos a possibilidade, mas alguns cartórios eles resistiram, os cartórios de protesto, eles começaram a questionar duas questões. Primeiro, quando a Fazenda Pública vai pagar a eles os emolumentos, né? O cadastro das fazendas públicas, e agora temos um pedido recente na Corregedoria que chegou, foi da Advocacia da União, né? Para fazer também protesto de CDAs, que tem tido vários avanços em outros estados, mas nós não sabemos, nesses estados, como é que está a questão dessas duas dúvidas que os cartórios eles levantaram com muita propriedade. A primeira delas é a questão da base de cálculo, de como extrair a base de cálculo do imposto sobre serviço. Ora, se eu recebo da Fazenda Pública 1.000 devedores, e nesse meio desses 1.000 devedores eu tenho pelo menos um grande deles ou com problema de endereço ou de gente que infelizmente a gente sabe que abrem pessoas jurídicas só para fazer fachada de pessoa jurídica. Então o cartório estaria
protestando mil CDAs e ele não tem a garantia de que ele vai receber os emolumentos dessas 1000 CDAs. Em contrapartida, ele vai ser tributado no ISS nas 1000 CDAs. E como é que ele vai ser tributado em 5% nessas 1000 CDAs, se ele ainda não recebeu da Fazenda Pública a remuneração deles, que é emolumentos? Então, esses dois pontos, eu acho que eles questionaram com razão, né? Eu acho que é por isso que até hoje esse projeto não avançou, mas a Corregedoria, dentro da possibilidade dela, regulamentou. Esse projeto não avançou por conta disso, né? Ele vai ser tributado perante os 1000. Ele não pode dizer, olha, fisco, você dos 1000, você só me tribute 200 porque eu só recebi de 200. O cálculo do imposto sobre serviço, infelizmente, ele tem que ser feito de forma taxativa, de forma objetiva. Não pode haver essa margem de presunção de protesto de títulos, né? Tem que ser taxativo e específico. Então foram esses dois pontos que fizeram com que não houvesse avanço. Inclusive a Procuradoria do Estado de Alagoas está insistindo, né? Mas eu acho que esse estudo deve ser reavaliado, né? As fazendas municipais dizem que o cadastro dela está enxuto, ou seja, eles têm o endereço atualizado, né? E terceiro, a Fazenda Pública, ela só paga o emolumento, que a gente não sabe ainda de qual receita virá esse pagamento, como é que será esse pagamento, quando recebeu o crédito do devedor. O crédito dela é do devedor. Então, a nível de advocacia da União, eu acho que está dando muito certo, e a gente torce para isso, porque o volume de CDAs é bem diferente do que nós temos em cada município, né? O volume de CDAs no município de Maceió e no estado de Alagoas é diferente do cadastro da União, que é um cadastro mais centralizado, né? mais otimizado, porque é aquele cadastro que envolve o cadastro da Fazenda Federal, da Receita Federal, com Polícia Federal, aquele sistema que se comunica entre eles. Isso facilita muito na localização, né, que também envolve a questão do CPF, do imposto de renda, já amarra o título de eleitor. Então, um cadastro que circula entre ali e facilita muito essa cobrança. Então, hoje, para a Advocacia da União, é muito mais fácil esse tipo de protesto de CDA. A possibilidade de retorno é bem maior. Agora, com o Estado e com o município, a gente encontrou essas três empecilhos. Considerando, o Conselho Nacional de Justiça também referendou, reconheceu. Alguns estados também já regulamentaram, né, o que a gente já regulamentou também, mas tem esses impasses que precisam ser resolvidos. Vamos dar uma paradinha enquanto a gente ajusta aqui esse provimento.